Olá, que Deus abençoe a todos. Esse amigo que vos fala, pastor Adelson, eu estou aqui com mais um escudo da vida, que vai, com certeza, abençoar a sua fé, a sua vida em todos os aspectos, porque não existe nada que nos protege e que nos abençoa melhor do que a palavra do nosso Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com todos está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6, que diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos indignaram-se e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aquela mulher, eu quero aqui destacar a sua fé, a sua devoção, porque ela, em alguns momentos, em pouco tempo, ela demonstrou que muitas pessoas não demonstram no decorrer de muito tempo em uma jornada cristã. Primeiro, ela quebrou aquele vaso e derramou completamente aquele perfume. Ela não colocou um pouco daquele perfume, ela quebrou aquele vaso e derramou completamente. Ela, na verdade, se derramou com aquele perfume, cumprindo assim o que o 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como nos que se perdem. E ela se derramou de uma forma, mostrando a sua devoção, mostrando o seu amor. Toda a casa se encheu do perfume, daquele precioso bálsamo, daquele nardo puríssimo. Ela não apresentou qualquer coisa. Ela honrou o Senhor não com palavras, mas com algo precioso. E é isso que nós aprendemos. O nosso louvor, o nosso compromisso para com Deus não pode ser algo apenas teórico, algo da boca para fora, mas tem que ser mostrado, tem que ser expresso através de atitude. E aquela mulher derramou aquele perfume precioso. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa. Inclusive, o versículo 8, a Bíblia diz que os discípulos ali se indignaram-se. E lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4, João ele diz que Judas, inclusive quando viu ela derramando aquele perfume, na hora fez as contas e disse: esse perfume, olha, poderia ser vendido ou ter sido vendido por 300 denários, por mais de 300 denários. Então veja que ele fez a conta na hora. E no versículo 10, eles começam a molestar essa mulher. Observe que eles ficaram indignados com aquela atitude, reprovaram aquela mulher, começaram a molestar aquela mulher. Olha, geralmente quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade e colocamos o Senhor como nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, mais valioso do que o mais puro bálsamo, do que as coisas materiais, olha, mais valioso do que qualquer outro bem que nós possamos possuir. Isso vai causar indignação em muitas pessoas. Muitas pessoas vão ficar indignadas. Quando a pessoa se derrama e busca Jesus, de fato e de verdade, muitas pessoas ficam indignadas e começam a molestar, e começam a reprovar. Quantas pessoas ficam indignadas e dizem assim: para que esse desperdício? Quando você faz algo para Deus, quando você ajuda com oferta, quando você louva ao Senhor, quando você vai para a igreja buscar a Deus, quando você se rende, às vezes até na sua casa, diante do Senhor, quantas pessoas ficam indignadas e dizem que isso é fanatismo, que você é fanático, que fizeram uma lavagem cerebral. Olha,
se prepare, porque é normal, quando nos derramamos verdadeiramente, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar e fazemos Ele em nossas vidas mais importante do que tudo, é normal a indignação e é normal, sabe, a reprovação de muitas pessoas. Porém, o versículo 10 diz que o Senhor Jesus aprovou. Então, olha, todos ali estavam reprovando, molestando aquela mulher. Porém, o Senhor Jesus estava aprovando a ação, a atitude daquela mulher. E eu lembro do que o apóstolo Pedro disse com os demais apóstolos, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, quando Pedro e os demais apóstolos dizem, eles afirmam, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, importante obedecer e agradar a Deus. E aquela mulher fez isso, ela não se importou com o que iriam dizer, ela não se importou com quem estava indignado, ela não se importou com quem estava molestando ela, inclusive nem se defendeu. Mas o Senhor a defendeu. O Senhor aprovou aquela atitude. E o Senhor Jesus disse, no versículo 13, que aquilo que ela fez, aquela atitude, ficaria marcado para sempre. E aonde fosse pregado o Evangelho, olha, seria contado o que ela fez em memória sua. E eu quero que o Senhor e a senhora tome posse dessa palavra. Eu quero que você aprenda, quero que nós venhamos aprender com essa palavra o que você tem feito para ficar em memória sua. Como que você será lembrado? Porque eu estou pregando o Evangelho e quem quer que seja, aonde quer que seja, ao pregar o Evangelho, tem que contar o que esta mulher fez, em memória sua. Aquela atitude, aquela reverência de fé, de devoção, olha, marcou a vida daquela mulher. E marcou de uma forma positiva também as nossas vidas. E eu quero levar o Senhor e a senhora a uma reflexão. O que você tem feito? Como que você será lembrado? A sua memória será como um pai fervoroso, um bom pai, um bom servo, um bom funcionário, um bom cristão, ou você será lembrado como um pai, sabe, que não foi exemplar, que abandonou a família, que não deu suporte à família, que não deu amor aos filhos, que não amou a sua esposa. Enfim, como que você quer ser lembrado em memória sua? Porque aquilo que você faz hoje, sabe, é um legado para amanhã você ser lembrado, ou de uma forma negativa ou de uma forma positiva, ou algo que vai fazer com que as pessoas lembrem de você de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quando hoje falamos de Judas, então fica marcado, porque só lembramos da sua traição, só lembramos do beijo falso, só lembramos da sua avareza, e todos os anos, quando chega, uma determinada data, lembra-se de Judas. E como é que se lembra dele? Olha, de uma forma triste, sendo espancado, sendo ali, sabe, descido além ali naquele boneco de Judas, porque ficou em memória. Então, que aquilo que você fizer fique em memória sua, mas de uma forma que venha glorificar ao Senhor, de uma forma positiva. Deixa um legado de vitória, de santidade e de bênçãos, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com mais um Escudo da Vida.